paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra, nossa edificação. Existe vida após a morte? A alma sobrevive após a morte? Eu creio na imortalidade da alma. O que significa imortalidade? Significa que quando a pessoa morre, a alma sobrevive após a morte. Assim como falou o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse àquele ex-ladrão da cruz, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus levou aquele ladrão no mesmo dia para o paraíso. Levou o quê? O corpo do ladrão? Não. O corpo do ladrão foi para a sepultura, mas a alma e seu espírito foi para o paraíso. Então nós cremos sim que a alma sobrevive após a morte, ok? Vamos analisar esse vídeo a respeito de Rodrigo Silva. A ideia da imortalidade da alma, com a alma saindo do corpo indo para o céu, é uma crença que vem a partir de Platão. A Bíblia fala: os mortos não sabem coisa nenhuma, para eles tudo pereceu. Se a pessoa morre e ela vai para o céu, Jesus fez a pior coisa que ele podia quando ressuscitou Lázaro. Porque a Bíblia fala que Lázaro já estava morto há 4 dias. Pô, se Lázaro estava morto há 4 dias, então já estava 4 dias lá. E aí traz o cara de volta? Aí Jesus traz de volta, pô, que sacanagem, né? Alguns falam: não, mas naquela época Jesus não tinha morrido na cruz, então os mortos ficavam num estado intermediário. Mas que seja, para que voltar para esse mundo? Outro problema: se a pessoa morre e ela vai para o céu, imagina um pai que vai para o céu e vê o filho sofrendo na terra. O céu deixou de ser céu. Então o que a gente entende? Nós entendemos como o antigo credo cristão, na ressurreição da carne. A pessoa, quando morre, ela fica no estado de inconsciência, e quando houver o juízo final, ela vai ressuscitar. Tá certo? Ela vai ressuscitar num corpo glorificado e vai... Até aqui para a nossa meditação. Vamos lá. Respondendo essas duas perguntas de Rodrigo Silva. Primeiro, quero responder a última. Ok? A última ele diz assim: quando a pessoa morre, está no céu, o que é que adianta estar no céu, um pai, e vendo seu filho aqui sofrendo aqui na terra? Eu pergunto: que parte da Bíblia está escrito quem vai para o céu vê quem está sofrendo aqui na terra? Ok? Que parte da Bíblia, Rodrigo Silva, de Gênesis e Apocalipse, aonde é que está escrito esse ensinamento que você acabou de ensinar, ok? Que o salvo está no céu e o pai e seu filho está aqui na terra sofrendo, e o pai fica vendo o sofrimento do seu filho, ok? Então, onde é que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Me mostre esse versículo, ok? Porque isso aí, essa doutrina não existe. Simplesmente é uma falácia, só para querer embriagar para aqueles que não têm o conhecimento e dizer que realmente eu não concordo, mas não concordo porque não está na Bíblia. Esse é o problema. Segundo ponto, quando ele fala a respeito de Lázaro, que Lázaro passou 4 dias, se Lázaro já está no céu, e Jesus traz ele de volta, Jesus tem poder de ressuscitar quem ele quer. Veja, não só foi Lázaro que partiu e foi para o céu, ok? Que era o paraíso, aguardar a ressurreição. Mas a Bíblia também fala que muitos corpos de santos ressuscitou quando Jesus morreu, ok? Então muitos corpos de santos ressuscitou, ok? Ali nos mostra também que quando Jesus morreu e ressuscitou, vieram muitos corpos de santos também, ressuscitou com ele, ok? Então, do mesmo jeito que Jesus trouxe Lázaro, esses santos também que morreram, ressuscitaram também. Tá bom? Então, analisando essa questão, nós vemos aqui que Jesus ele tem autoridade sobre a vida e dar e tomar de volta. Ele tem autoridade. Mas vamos analisar na questão, se não existe vida após a morte, a pergunta que eu faço é esta: na transfiguração que apareceu Moisés e Elias, aí eu pergunto, Moisés está morto. Quando aparece ali Moisés e Elias,
Aí eu pergunto, Moisés apareceu a alma e o espírito de Moisés ali? Ou foi o corpo de Moisés? Se ele disser que é a alma, então existe vida após a morte. A alma sobrevive fora do corpo. Se disser que Moisés aparece ali com o corpo já ressuscitado, Moisés se torna as primícias do que dorme. E a Bíblia é bem clara. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo, ele é as primícias do que dorme. O que significa as primícias do que dorme? As primícias do que dorme é aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então isso sim é as primícias do que dorme. Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu novamente. O filho da viúva morreu, ressuscitou, mas morreu novamente. A filha de Jairo morreu, ressuscitou e morreu novamente. Por quê? Porque eles não são as primícias do que dorme. Agora, Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, Cristo se torna as primícias do que dorme. Então, a pergunta é, se não existe vida após a morte, a alma não sobrevive fora do corpo, então Moisés apareceu com o corpo já ressuscitado, então Moisés se torna as primícias do que dorme. Aí eu pergunto, quem é as primícias do que dorme? É Moisés ou Cristo? Porque aqui diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato que Cristo morreu, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme, ok? Então Cristo ele é as primícias do que dorme. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu digo a respeito para o adventista, se não existe vida após a morte, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14. Eis aí uma grande multidão. Estava perante o trono do Cordeiro, vestindo com veste branca e clamando, salvação ao nosso Deus. Ok? Aí o versículo, Apocalipse capítulo 7, versículo 13, diz assim, quem são essa grande multidão? Aí o versículo 14 diz, estes que vieram da grande tribulação. Aí a pergunta se faz, é para o adventista? É. Quem são essa grande multidão? São as almas dos que vão morrer no período da grande tribulação? Se são as almas, então a alma fora do corpo. Então existe vida após a morte. A alma sobrevive após a morte. Ok? Agora, se ele disser que não é a alma, porque se ele disser que é a alma, acaba com a sua doutrina, porque ele diz que a alma morre. Então, se ele disser que não é as almas, então é a igreja ressuscitada. Aí a gente lê o versículo 14, Apocalipse 7, 9 ao 14. A gente lê o 14. Eis aí uma grande multidão. Quem são e de onde vieram? Este vieram da grande tribulação. Se é a igreja ressuscitada, a pergunta é, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? E os que morreram antes da grande tribulação? Desde Adão até Cristo. E de Cristo até nossos dias. Que já morreram, mas não passaram pela grande tribulação. E essa grande multidão aqui está vindo da grande tribulação. Então, se é a igreja ressuscitada, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação, porque aqui não tem de toda geração. Se aqui dissesse assim, quem são esses? De onde vieram? Estes vieram de toda geração que ressuscitou. Então, aqui sim, seria que estava vindo a multidão de todas as épocas. Mas aqui não está dizendo de todas as épocas, está dizendo somente os que vieram da grande tribulação. Então, a pergunta que eu deixo para qualquer adventista responder, quem são essa grande multidão? São as almas ou é a igreja? Para eles que ele diz que a igreja passará pela grande tribulação, então se é a igreja que vai passar pela grande tribulação, a pergunta é, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Então, essa é a pergunta que eu deixo para qualquer um adventista. Agora, eu sou pré-tribulacionista, nós não cremos que é a igreja que estará na grande tribulação. Ok? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.